Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 18º dia, na reta final do nosso propósito aí de 21 dias de jejum, oração, meditação na palavra e louvor ao nosso Deus. E hoje nós vamos estudar o que está em Josué, capítulo 13. Tá, gente? Você já sabe que você vai ler ele lá, né? Porque eu não vou ler com você o capítulo todo, mas eu quero fazer algumas pontuações aqui para vocês. Então vamos lá, eu quero só fazer um contexto meio que geral, porque nós estamos entrando numa nova fase do livro de Josué. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12 é marcado pelas conquistas militares, mas do capítulo 13 ao 21 é o momento da posse, em que eles vão administrar a herança. Então, é a hora que vai começar a ser distribuída as terras. E o capítulo 22 ao 24 vai ser a renovação da aliança. Então, o que está acontecendo aqui agora? Nós mudamos, nós estamos entrando num novo período no capítulo 13, que é um período uma transição entre um período de muitas batalhas, né? Tiveram batalhas intensas, igual a gente já estudou, para um período de mais estabilidade, organização. Eles estão ali organizando agora a promessa que eles estão recebendo do Senhor. E o capítulo 13 começa falando assim, ó. Senhor, sendo Josué, né? Então 13, terras a serem conquistadas. Sendo Josué já velho, de idade avançada, bastante avançada, na minha Bíblia está assim, ó, de idade bastante avançada. O Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Aí ele começa a enumerar um monte de terras aqui. Aí lá no verso 6 ele fala assim, ó: todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Miserefonte Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Lembra que teve um pessoal que recebeu a herança antes de cruzar o Jordão? Lembra desse povo que a gente falou, que eram 2 tribos e a metade de Manassés? Então agora aqui ele vai entrar para distribuir para o restante desse povo. Então ele começa, a primeira coisa, né, ele tá falando que Josué tá muito idoso, já tá muito velho e ainda tem muita terra para conquistar. Então ele não tá assim reprovando Josué. Na verdade, Deus reconhece a limitação humana de Josué e ele já tá preparando Josué para delegar, né? Daqui a pouco, olha, daqui a pouco você tem que passar o bastão. Já começa a ir preparando ele nisso também, né? E Deus especifica, né, qual que é a responsabilidade dele. Então ele fala, olha, eu mesmo expulsarei da presença expulsarei esse povo da presença dos israelitas. Ou seja, Deus assume a responsabilidade pela vitória. E qual que é a parte de Josué? Deus especifica também qual que é a parte de Josué. Você, Josué, vai distribuir a terra por herança. Então, o que eu achei muito legal aqui é que antes deles conquistarem toda a terra, Josué já vai distribuir essa terra, né, por herança. E eu até anotei aqui, ó, pois Deus promete que vai dar ao povo de Israel essa terra, e eles confiam na promessa de Deus, né? Então a gente pode observar aqui que nem toda promessa vai se cumprir ao mesmo tempo. Então eles já passaram por um monte de guerras, né? Eles tiveram que enfrentar batalhas ali. Aí agora eles vão dividir a terra, ainda a gente vai ver que ainda tem algumas coisas aí para acontecer, tá? E outra coisa, aqui ele fala o seguinte, eu achei muito legal isso também. Josué já está bastante idoso. Deus garante que vai dar aquelas terras para eles. Ou seja, Deus não depende da força, do vigor de um líder, tá? Deus, ele governa mesmo quando os seus servos envelhecem. É o Senhor quem está no governo, né? E a herança pode ser declarada antes de ser plenamente desfrutada, ou seja, eles declararam qual era a parte para depois eles entrarem naquele lugar e receber, né? Por quê? Porque a herança ela é garantida pela a palavra divina, a palavra de Deus é que nos garante a herança e ela é apropriada, né? A gente toma posse, a apropriação dessa herança através da nossa fé obediente, tá? E então, nessa primeira parte do capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, eu queria falar sobre isso com vocês, né? Da idade de Josué e que a herança, ele ia determinar a herança antes mesmo deles terem tomado posse daquilo tudo pela palavra do Senhor. Mas teve uma coisa, depois é onde eu quero entrar agora com vocês nesse dia de hoje, que assim, eu fiquei meditando, e já é uma palavra que eu conhecia, mas eu nunca tinha feito tantas perguntas pro Senhor, assim, para ir a fundo disso, sabe?
que é o verso 14. Josué 13, verso 14. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhe dissera. Eu fiquei assim, Senhor, a gente sempre soube que a tribo de Levi ele não ia receber terra, né? A gente já tinha visto isso lá atrás, em Números, tal, Deuteronômio. Mas hoje eu falei assim, Senhor, por que esse povo não recebeu terra também? Eu comecei a olhar e falei assim, Senhor, é meio injusto a tribo de Levi não receber terra. Todo mundo está recebendo, menos essa tribo, Senhor. E assim, eles vão ter que ficar dependendo do que os outros vão dar para ele a vida toda, né? Eles vão ter que trazer ele para o Senhor. E eu comecei a entrar nisso, Senhor. É injusto eles não receberem. E aí eu comecei a estudar e verificar, ir para outras referências. E eu quero passar um pouquinho para vocês isso que eu estudei aqui hoje sobre esse tema, né? Aos olhos humanos parece injusto mesmo, né? Todas as terras, ou todas as tribos receberam terra, estabilidade, identidade geográfica. Mas Levi não recebeu território próprio, ele não tinha segurança agrícola e não tinha uma herança transmitida por propriedades. Então, Levi não tinha propriedade. E aí eu cheguei à conclusão, dentro dos meus estudos, que justiça não é igual a igualdade. Não significa dar a todos a mesma coisa. Isso não é justiça, tá? Então, justiça não é igualdade. A justiça de Deus, né? A justiça não é dar a todos a mesma coisa. Você talvez não precise do que eu preciso, entendeu? Então, eu posso dar a mesma coisa, mas não tá sendo justa com você, porque para um eu tô dando o que ele precisa, e para você eu tô dando o que o outro precisa, e não o que você precisa, né? Então, justiça significa agir conforme propósito, aliança e verdade. O reino não funciona por mérito comparativo, mas pela soberana graça de Deus. E aí eu fui parar lá naquele texto de Mateus 20, do 1 ao 16, onde fala sobre os trabalhadores da vinha. Eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre isso. Lembra daquele texto da parábola dos trabalhadores na vinha? Então, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Então, por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Aí, meio-dia, fez a mesma coisa. Por volta das 5, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Gente, Deus é maravilhoso, ele já sabe, né? Olha, começa pagando para os que chegaram por último, porque olha o que vai acontecer. Certeza que até hoje aconteceria a mesma coisa. Então olha o que aconteceu no verso 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam o quê? Claro, receber mais, gente, óbvio. Mas cada um deles também recebeu o quê? 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Olha isso aqui. Ou você está com inveja porque sou generoso. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Gente, vamos combinar? Se você fosse o trabalhador que chegou primeiro, tá lá o dia inteiro, desde as 9 da manhã trabalhando,
e aí chega alguém no final do dia e trabalha apenas 1 hora e recebe a mesma coisa que você ficaria chateado. Você ficaria com raiva, mesmo você tendo combinado. Você combinou 1 denário, está sendo cumprido o que foi combinado com você. Não está deixando de pagar o que foi combinado com você. O problema é que você viu que outro trabalhou menos e ganhou mais. Agora, se você fosse o que trabalhou menos e ganhou mais, né? Ganhou 1 denário, ganhou mais, não, porque ganhou o mesmo tanto que você. Mas se você fosse o que trabalhou menos e ganhou o mesmo tanto, você ia estar super feliz e super agradecido pela graça de Deus. Então a gente precisa entender que justiça e igualdade não são a mesma coisa. E aí a gente vê que Levi recebeu menos terra, mas Levi recebeu mais proximidade do Senhor. Em Números 18, 20 fala assim, ó, eu sou a tua herança. Então Levi vivia no centro do culto ao Senhor. Levi tinha acesso constante à presença de Deus. E Levi, né, ensinava a lei a todas as tribos. Então Levi não ficou desamparado. A gente vai ver ele, né, mais para frente, que a gente voltando ali também, quando a gente volta na parte, se não me engano, está em Números ou em Deuteronômio, ele fala assim, ó, Levi não ficou desamparado, Levi recebia dízimos. Então, ou seja, Levi não precisava cultivar a terra, mas ele precisava realizar o trabalho da tenda do encontro e tinha uma grande responsabilidade, porque ele sofreria as consequências da sua iniquidade sobre ela. Ou seja, então se o levita tivesse ali em iniquidade, lembra que ele até para entrar no Santo dos Santos ele tinha que ter uma roupa especial com um sininho e que ele entrava com uma corda amarrada, porque se ele tivesse em pecado ele ia morrer naquele momento e ninguém podia entrar lá dentro para tirar o corpo dele, tinha que puxar pela corda, lembram disso? Então ele também tinha uma responsabilidade enorme. Lá na frente, se eu não me engano aqui em Josué, acho que 20, 21, vai estar falando que eles receberam 48 cidades. Das outras tribos, todas deram cidades para eles, com pastagens ao redor para os animais que eles tinham. Então, eles receberam 48 cidades. E eles tinham um sustento garantido, né? Porque eles recebiam esse dízimo, então eles tinham um sustento garantido pela aliança. Eles dependeriam sempre da fidelidade de Deus, mas também do povo. Aí aqui foi outra coisa que me pegou aqui pensando, para o Senhor, ele vai depender a vida toda do restante do povo. Aí eu falei, Senhor, por quê? E aí, isso não está na Bíblia, tá? Isso foi uma reflexão minha, assim, que talvez fosse até uma proteção. Porque, gente, imagina Levi entrando ali no Santo dos Santos, né, a todo momento, né? Era ele que fazia essa ponte, ele tinha esse acesso à presença de Deus, que os outros não tinham. Talvez isso pudesse deixar o coração deles orgulhoso, vaidoso, sabe? Então, esse fato de estar sempre dependendo da fidelidade de Deus e dependendo do povo, talvez mantivesse o coração deles no lugar certo. E aí, eu fui entrar nesse paradoxo bíblico, né? Que é a perda que parece perda, mas que na verdade é um ganho, né? Como que a gente lida com esse paradoxo? É uma perda, é um ganho, aos olhos humanos é perda, mas aos olhos dos céus é um ganho. Como que a gente lida sobre isso, né? E aí lembra quando a gente falou da cobiça? Que geralmente a gente começa a olhar o que a gente não tem e a gente despreza o que a gente tem. Então a gente tem essa tendência, né, de focar no que falta e não no que a gente tem. Então, eu fiquei pensando, se eu fosse perguntar para um homem que tem a presença de Deus, mas que ele não tem dinheiro, né, que ele não tem herança, talvez ele valorizasse mais a herança. Ele ia falar assim, eu preciso de dinheiro, eu preciso de terra, eu preciso da herança. E se eu fosse perguntar para um homem que tivesse muito dinheiro, mas não tivesse a presença de Deus, ele ia falar, dinheiro não vale nada, o que é importante é a presença de Deus. Então, por quê? Porque a gente foca no que falta. Mas e se eu perguntasse para um homem que tivesse a presença de Deus e a herança, e o dinheiro, e o material? E a gente tem esse homem para a gente perguntar, né? Quem que é esse homem? Davi. Vamos ver o que Davi falou? Porque Davi era um rei, ele tinha todo o dinheiro, toda a herança, ele tinha, né, financeiramente, assim, ele tinha tudo. Mas ele também tinha a presença de Deus. E vamos ver o que Davi fala para a gente? Lá em Salmo 16,
5, ele fala assim, ó: Senhor, tu és a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és a garantia do meu futuro. Eu quero ler um pouquinho mais sobre esse salmo. Peraí que eu quero abrir ele aqui, que tem mais alguns textos aqui que eu quero ler com vocês. Salmo 16. Salmo 16, a gente vai ler um pouquinho sobre ele. Eu li aqui com vocês o verso 5, mas eu vou ler outros. Ele fala assim, ó. Ele começa no verso 2 falando assim: Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. E aí ele fala, né? Tu és a porção da minha herança e o meu cálice. E no final ele fala assim, ó. Gente, lê depois, meditem nesse salmo hoje, no Salmo 16. Ele é um salmo muito lindo. E ele fala que o Senhor aconselha ele, sempre tem o Senhor diante de mim, como ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no meu íntimo exulto. O meu corpo também repousará seguro, porque tu não me abandonarás no Seol, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu, olha esse aqui, ó, o último verso. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Ou seja, é a presença de Deus que faz conhecer o caminho da vida. É onde há alegria plena, é só na presença de Deus, não é na presença do material, não é na presença da herança, do financeiro, do dinheiro, né? E os eternos prazeres à tua direita. E temos também no Salmo 73, queria que vocês abrissem aí, eu anota para vocês abrirem depois, Salmo 73, o verso 25 e 26. Ele coloca assim, ó: A quem tenho nos céus, senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a minha rocha, é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Então, ou seja, Deus tirou de Levi uma posse visível, né, para dar a ele uma herança invisível, mas extremamente segura. Então, Levi não está perdendo, apesar de não ter terra, né, que ele possa falar, minha terra. Ele teve as terras ali que o povo deu para ele, mas assim, ele não teve a parte da herança dele, né? Mas ele teve uma herança invisível e muito mais segura. Então, pode até parecer injusto à primeira vista, aos olhos humanos, mas não é injusto à luz do reino de Deus. E para a gente encerrar, né? Levi não recebeu terras por herança, mas ele também não ficou desamparado. Ele recebeu proximidade, acesso à presença de Deus e uma participação direta na obra de Deus. E aí eu quero ler um salmo com vocês, outro salmo, um salmo 84 agora. Vamos lá para o salmo 84. Esse salmo não foi escrito por Davi. Olha lá, ele fala assim, ó. É um salmo dos coraitas. Quem que são os coraitas? São os filhos de Corá, que é da tribo de Levi. Então aqui, esse Salmo 84, ele é escrito por um levita, por né, da linhagem desses que não recebeu a terra. Como será que era o coração deles? Será que eles se sentiam injustiçados? Será que eles se sentiam assim, diminuídos? Nossa, todas as tribos ganharam herança, menos a gente? Será que eles se sentiam assim? Vamos ver o que ele fala nesse verso. Nesse salmo, vocês podem ler todo o salmo, eu quero focar aqui no verso 10, tá? Ele fala assim, ó: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ou seja, olha como ele fala, né? Esse salmo é muito lindo. Vocês leiam lá depois. Eu vou colocar, inclusive, essa música pra gente meditar. Hoje, aquela que fala, né, que o pardal encontrou lar e a andorinha ninho para ti, para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do seu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Então, esse Salmo 84, eu quero que vocês meditem nele à luz de uma pessoa, né, de quem escreveu, que foi um coraíta, que é um levi, que é da tribo de Levi, ele é um levita, tá? Então, você vê ali a gratidão, como ele entende o lugar que Deus reservou para ele, né? E aí eu quero encerrar fazendo uma pergunta para vocês, que já tem me deixado muito reflexiva. Se Deus te oferecesse hoje
uma terra como herança ou a presença dele? O que você escolheria? A terra como herança? Ou você abriria mão de ter essa herança física aqui para ter a presença de Deus? Que o Senhor nos abençoe, medite sobre isso hoje e amanhã a gente tem mais.